Hoje no Cartório Contemporâneo. Saiba mais sobre a Lei 14.382. Os 179 anos do Registro de Imóveis. Conheça os termos jurídicos. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Você se lembra dos seus primeiros passos? Ou se recorda apenas dos últimos momentos? Com certeza lembra do dia do seu casamento. E também daquele negócio que conseguiu tirar do papel. Daquela dívida que conseguiu recuperar. Lembra da primeira viagem sozinha dos seus filhos. E guarda com carinho aquela lembrança de um sonho que foi realizado. Os cartórios do Brasil lidam diariamente com as vidas e os sonhos de cerca de 212 milhões de brasileiros. Quais foram os anseios e os sentimentos que você ajudou a registrar ou formalizar em seu cartório? Talvez tenha sido apenas um reconhecimento de firma, ou então um testamento milionário. A verdade é que notários e registradores estão ao lado da população do país, registrando sentimentos e garantindo segurança jurídica para os atos vitais do dia a dia das pessoas. Neste dia tão especial, nosso reconhecimento e os mais sinceros desejos de parabéns a todos os notários e registradores do Brasil. O Registro de Imóveis Brasileiro celebrou 179 anos de história no dia 21 de outubro. A data remonta à criação do Registro Geral de Hipotecas, a Lei nº 317 de 1843, no reinado de Dom Pedro II, representando o primeiro regramento jurídico nacional sobre o registro de propriedades no país. O Registro de Imóveis Brasil fez live com o presidente do RIB, Flaviano Galhardo, Sérgio Ávila, vice-presidente do RIB, Jordão Martins, presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, José de Arimateia, vice-presidente do IRIB, Flausilino Araújo dos Santos, presidente do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR. Veja trecho do Dr. Flaviano Galhardo. Obrigado aí por estar assistindo mais uma live do RIB. É isso aí mesmo, Carol. A ideia é fazer uma marcação, né, dessa data que está chegando aí, data do dia 21 de outubro, né, como uma data de celebração do nosso sistema de registro de imóveis, o registro de imóveis brasileiro, né? É mais uma iniciativa do RIB, né, do Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, uma iniciativa inovadora, porque nós já temos muito levantamento histórico, né? Já temos aí juristas, doutrinadores, registradores que já fizeram todo esse trabalho de levantamento, né? Dessa evolução histórica. E qual a importância disso, né? A importância é que os brasileiros, né? O Brasil precisa saber, precisa conhecer essa história, né? A história do surgimento do registro de imóveis para entender essa construção e para onde nós chegamos, né? O ponto que nós estamos hoje.
Eu acho que nós teremos a oportunidade de, até o ano que vem, né, quando celebraremos 180 anos, de ter outras lives com registradores, com historiadores, com juristas, que vão poder detalhar muito em minúcia as discussões lá do século XIX, né, travadas para essa construção que nós colhemos os frutos hoje, né? Hoje o país, o Brasil, né, com toda a sua dimensão continental, desfruta de decisões acertadas tomadas pelos nossos doutrinadores, pelos nossos legisladores lá do século XIX. A opção legislativa lá do século XIX foi acertada e hoje a gente colhe esses frutos. Então, qual é a data, né, que a gente, pegando aí esse levantamento histórico, qual é a data que a gente está adotando, né, para celebrar, para fazer essa marcação? É a data do dia 21 de outubro, que é a data lá de 1843, quando foi editada a lei orçamentária, lá no reinado de Dom Pedro II, né? O que foi essa lei orçamentária? Essa lei, ela criou lá num artigo, mais especificamente no artigo 35, né? Ela criou um registro geral de hipotecas, quer dizer, o registro geral de hipotecas nos lugares e pelo modo que o governo estabelecer nos seus regulamentos. Muito bem, àquela altura já se estudava a necessidade de combater as hipotecas ocultas. Então está aí a origem do registro de propriedades do Brasil, né? Nós nascemos com crédito, né? Ao contrário do que muitos acham, né? Nós não nascemos com a publicidade da propriedade imobiliária, nós nascemos dando publicidade das hipotecas. Então, os barões do café, né, precisavam de financiamento para a sua indústria, para o seu cultivo, e o sistema de financiamento da época precisava de uma garantia que não fosse oculta, né? E esse tema era o tema central, era um dos principais temas de discussão lá, fez parte até de discursos do rei, né, por anos consecutivos, né, a necessidade de criação de um sistema hipotecário. Muito bem, então foi editada a lei orçamentária número 317, de 21 de outubro de 1843, que depois foi regulamentada pelo decreto 482 de 1846, né? Então a gente pode considerar, e assim considera, e esse é o trabalho que você vem fazendo com muita maestria, Carol, à frente da comunicação do RIB, né, de iniciar essa campanha. É uma verdadeira campanha mesmo, né, de divulgação, né? As pessoas precisam conhecer, precisam saber dessa história, né? Então teve origem com o registro hipotecário em 1843 e as discussões que vieram em seguida foi no seguinte sentido: ora, não bastava dar publicidade às hipotecas se a transmissão da propriedade ainda muitas vezes se dá de forma oculta. Só lembrando aqui, né, e depois aí os meus amigos vão poder falar um pouquinho mais sobre isso, a transmissão se dava não pelo registro àquela altura, se dava pela tradição, pela entrega do título e da posse, né? Muito bem, então, para eu transmitir um imóvel, eu entregava a escritura para o comprador, ou, enfim, para quem estava transmitindo aquela propriedade, e ele, quando iria transmitir, entregava a minha escritura dele, e assim sucessivamente pelo período de usucapião, que era o período de 20 anos. Então, o sujeito fazia a transmissão pela tradição do título, né? Então, lá, as discussões dessa época, lá do século XIX, foram muito nesse sentido, de estudar a eficácia, né, da publicidade registral, né? A publicidade registral que faz surgir o fenômeno, né? Um fenômeno tão importante para os direitos reais, e o direito de propriedade é o mais absoluto deles, que é o fenômeno da oponibilidade erga omnes, né? A sociedade moderna não descobriu ainda outro mecanismo para fazer surgir esse fenômeno, que é a oponibilidade erga omnes, ou seja, a cognoscibilidade, né? Ou seja, não vale nada o meu direito real, o direito de propriedade, se ele não puder ser oposto contra todos, se
se ele não for respeitado contra todos. E quem gera esse efeito é a publicidade registral. Então, depois da lei hipotecária, dessa lei que criou o Registro Geral de Hipotecas, em 1843, regulamentada em 46, surgiram, então, discussões de como se dá a publicidade, então, à efetiva transmissão da propriedade. Foi quando, então, em 1864, né, nós tivemos a reforma, a chamada reforma do conselheiro Nabuco de Araújo. Nabuco de Araújo era um importante conselheiro do rei, que foi quem coordenou todas essas discussões dos juristas da época. E tivemos, então, a edição da Lei 1237, né, de 1864, aí sim, criando o Registro Geral de Imóveis, né? Ou seja, foi através deste registro, regulamentado depois pelo Decreto 169-A, né, que criou a transcrição das transmissões, né? Ou seja, a transmissão intervisos por título oneroso ou gratuito dos bens suscetíveis de hipotecas, assim como a instituição dos ônus reais, dizendo que essas constituições, essas transmissões, não produziriam efeitos, senão a partir da transcrição no Registro Geral, lá da Lei 1237. Então, a transcrição ela passa a produzir, né, eficácia erga omnes, porém sem valor probante de domínio ainda, né? Enfim, houve depois vários decretos exceptuando esse registro, né? Por exemplo, não estavam sujeitos a registro as transcrições das transmissões causa-mortes, né? Por testamento, atos judiciários, né? Os inventários não eram registrados, as hipotecas legais não eram registradas, né? E até a edição, até o Código Civil de 16, é importante que se diga que vários juristas da época, como, por exemplo, Soriano Neto, Dídimo da Veiga, Lafayette, Teixeira de Freitas, eles discutiam muito qual era o efeito dessa transcrição, né? O que ela representava, né? Se ela representava efetivamente a tradição, né? Porque se o direito real ele somente pode ser oposto contra terceiros depois da transcrição, ora, então ele não surge, né? Antes dessa transcrição. Ou se a efetiva transmissão imobiliária, né? Continuava sendo feita pela tradição. Com o Código Civil de 16, essa discussão terminou, né? Porque colocaram uma pá de cal nessa discussão, dizendo efetivamente lá no antigo artigo 530, de que adquire-se a propriedade imóvel, pela transcrição do título de transferência do registro de imóveis. Então, começa aqui no Código Civil de 16, o sistema de título e modo, né? Ou seja, a transcrição como forma, realmente, como modo de aquisição da propriedade. Muito bem, depois do Código Civil 16, conhecemos aí todo o histórico construído, né? Toda a construção jurisprudencial, doutrinária. E eu queria só, Carol, chamar a atenção aqui, eu estou tentando aqui fazer uma breve introdução, até a gente chegar na 6.015, sem querer esgotar aqui muito tempo, mas é um levantamento muito interessante, muito rico, e é para mostrar o sentido que faz essa campanha, né? As discussões travadas, toda essa... Imagina quanta energia dos nossos juristas foi gasta, né? Para a construção do ponto que nós chegamos hoje, né? Então, eu queria só trazer um ponto, já depois indo lá para a Lei de Registros Públicos, do regulamento de 29, né? O regulamento de 29, aliás, o regulamento de 28, que é o decreto 18.542 de 28, até ele, muitos atos ainda ficavam de fora do registro, né? Como, por exemplo, as sucessões, né? O sujeito tinha lá uma carta, as sucessões e os títulos judiciais. Então, o sujeito tinha lá uma carta de arrematação, ele não precisava registrar, né? A carta de arrematação, o título já era título constitutivo da propriedade. O sujeito, um formal de partilha, já podia abrir uma cadeia sucessória independentemente de registro. Foi com esse regulamento de 28, aqui o decreto 18.542, está lá no artigo 234 desse decreto. Olha só, imagina o tamanho da criança, né? Artigo 234 desse decreto,
ele previu, olha só que previsão interessante, em qualquer caso, né, em qualquer caso não se poderá fazer transcrição ou inscrição sem prévio registro do título anterior. A hora que eu terminar de ler, acho que todos aqui vão saber de qual princípio eu estou falando, né? Salvo vocês não estivessem obrigados a registro, segundo o direito então vigente, de modo a assegurar a continuidade do registro de cada prévio, entendendo-se por disponibilidade a faculdade de registrar alienações ou alienações dependentes assim da transcrição anterior. Bom, não preciso falar que a gente está tratando aqui do princípio da continuidade, né? O trato sucessivo, né? Tão caro ao sistema registral, é a espinha dorsal do registro de imóveis brasileiro. Vejam, um decreto de 1928, gente, quase 100 anos de idade, a gente tem no Brasil o trato contínuo. Olha a segurança que isso trouxe para a gente chegar até aqui, né? Bom, muito bem, depois tivemos lá o decreto 4857 de 39, que trouxe alguns aperfeiçoamentos, alguns livros, até chegar à lei de registros públicos, a lei 6.015, que trouxe a significativa mudança na morfologia registral, né? E que reflete muito o que é que nós temos hoje, que é a mudança do sistema de transcrições e inscrições para o sistema do fólio real, né? Em vez de atos numa sequência, num livrão, em livrões, né? Para um sistema em que cada imóvel possui uma folha própria na qual são lançados todos os atos inerentes àquele imóvel. Muito bem. O Código Civil de 2002 manteve essa construção toda, reforçando até alguns conceitos. E, assim, no meio dessa história, né, eu queria só reforçar alguns pontos. Primeiro deles, a Lei de Terras, né, falando daquela lei, a Lei 601, lá de 1850, às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, não, porque a Lei de Terra, o Brasil teve, o registro de imóveis teve origem na Lei de Terras. Não é verdade isso. A Lei de Terras, ela foi mera coadjuvante nessa história toda, porque ela serviu, aqui criou o registro do vigário, né? Aliás, aqui só para quem não conhece, né? Essa expressão, o registro do vigário, decorre, né, Arimateia? O Arimateia sabe bem dessa história. Decorre o conto do vigário, né? O conto do vigário vem muito do registro do vigário, que servia, na verdade, para fazer um mero censo do que era da coroa e o que era a posse, que já estava entregue a particulares, né? Então, isso não tem nada a ver com a publicidade registral que a gente está falando aqui. Aliás, só um parênteses aqui do Rio de Janeiro, a gente tem que compreender isso porque a laicidade do Estado só veio com a República em 89. Então, nessa época ainda havia uma ligação umbilical do nosso Estado federativo com a não era nem um Estado federativo ainda, do Estado brasileiro com a Igreja Católica, né? E aqui no Rio, até hoje, as circunscrições da capital são delimitadas pelas freguesias. E as freguesias são as repartições religiosas da época. Sim. Até hoje isso agora aqui, em termos de delimitação da competência registral. Sim. E então, assim, mas é importante, ela não é que ela não faz parte da história, mas digamos que ele é coadjuvante, né? Porque o protagonista mesmo foi o registro hipotecário, né? O registro hipotecário, depois o registro geral e depois o Código Civil de 16. E o outro ponto, só no meio dessa história, mas ainda lá do século XIX, que é importante dizer que, por que eu disse, né, logo no começo, que nós colhemos os frutos pelas boas opções, né, pela boa opção do legislador do século XIX. Porque também é mito quando a gente escuta que o nosso sistema de registro de imóveis tem origem no direito português, quando não é verdade. O nosso registro de imóveis, o registro de propriedades brasileiro, tem origem no direito germânico, né? Quem vai estudar aí a história do registro de imóveis vai ver que a ideia é não de fazer a transmissão pelo consensualismo, né, pelo contrato, mas sim pela publicidade, né? Então, esse foi o caminho construído. E hoje, assim, o mercado imobiliário, o mercado de crédito imobiliário que nós temos hoje, é tudo fruto dessa construção, né? Então, assim, só para fechar aqui e poder devolver a palavra aí para você, Carol, assim,
a gente tem que pegar tudo isso, né, tornar conhecido esses debates, essa história, essa importância. E qual é o ponto que nós estamos hoje, né? Com a Lei 6.015 e todas as legislações que já remendaram a Lei de Registro Público, a mais recente delas é a 14.382, fizemos aqui várias lives, né? Como a gente pegar toda essa construção histórica e transformar isso numa prestação de serviço público que seja eficiente, rápido, intuitiva, que as pessoas consigam acessar pela rede mundial de computadores. Então, esse é o desafio que nós estamos agora, pegar essa construção de 179 anos e entregar um serviço de qualidade, de eficiência para o país, para a cadeia produtiva, para o cidadão, para o poder público, né? Que é um grande usuário, né? Receita Federal, governos estadual, federal. Então, esse é o desafio que a gente está, e é por isso que eu quero devolver a palavra para você aí, fazendo essa introdução, e continuamos aqui o nosso debate. Flaviano, assim, essa historicidade do registro é tão importante para a gente ver as bases sólidas realmente do nosso sistema, né? E hoje, a cada dia temos visto colegas também com produção aí doutrinária muito, muito robusta, e alguns colegas fazendo os comparativos de sistemas que é fantástico, né? A gente vê esse comparativo de sistema, a nossa consistência, que isso é muito importante, mas obviamente essa consistência tem que entregar o que a contemporaneidade pede, que é agilidade, eficiência, uniformização. A nossa capilaridade, ela é um cerne muito positivo, né? Nós estamos presentes em todos os rincões do nosso país, né? De Oiapoque ao Chuí, e aqui hoje é uma alegria imensa, porque estamos, né, com representantes da capital, né, Bandeirante, representante do Rio de Janeiro, o doutor José Jarimaté, representante do nosso Centro Nacional, Mato Grosso, né, estado de Pungência, doutor Jordan, aqui do sul do país, da linda Florianópolis, e isso é interessante, né, porque a gente está falando aqui, né, de patrimônios e de territórios que são países, né? Enfim, nesse comparativo, e com um foco que é entregar um serviço registral, conversar com o usuário final e fazer com que isso, de fato, seja efetivo. E é muito, muito bacana, eu como uma recém-registradora, não há tão pouco tempo, já com 14 anos de atividade notarial e registral, mas ainda me considero uma recém-registradora, perto do histórico de todos que estão aqui presentes, mas eu vejo esse esforço, né? Esse esforço coletivo muito, muito válido, no sentido da gente reconstruir essa forma de prestar o serviço, né? De uma forma moderna, ágil, eficaz. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que a população em geral não está acostumada. Afinal, esse é um programa de abrangência nacional na TV aberta. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Você deve ouvir várias vezes no programa de soluções extrajudiciais. O que é algo extrajudicial? É algo que acontece fora do âmbito judicial, sem formalidade judicial e que não se faz perante a autoridade judiciária. Voltamos agora com a live sobre os 179 anos do registro de imóveis. Veja trecho do Dr. José Arimateia. Eu rendo as minhas homenagens, o Jordan já falou, o bem que você está fazendo para a gente no IRIB, no RIB, que parece a mesma coisa, IRIB e RIB, né? E me deixa feliz quando você falou das 3 regiões presentes aí, o Sul, o Sudeste e eu representando o Centro-Oeste. O meu sonho, e todos sabem, é que tenhamos o Norte e o Nordeste também integrado. Isso é convergência, isso é integração. O Flausilino bem pontuou, através dos concursos públicos, e aí nós destacamos o Sérgio,
Nós temos ex-magistrados, doutores, pós-doutores, mestres, em todas essas regiões do país. Por isso, não é verdade o que o Dalmácio Vélez Salfield, lá da Argentina, pontuou no seu Código Civil. Vem aí um comentário dele, e para falar um pouco sobre a hipoteca e o registro, eu busco aí no direito comparado, na Argentina e em outros países, e também através dos estudos que fiz e faço aí do nosso querido Teixeira de Freitas, tão esquecido pelos brasileiros e muito lembrado pelos nossos irmãos, né, da América do Sul, Central e da Europa, de um modo geral, onde ele é reverenciado a todo instante. Você vê falar no Teixeira de Freitas. Lá começaram, então, as discussões para se criar aí tanto a hipoteca, que é a base de todas as legislações desse e de outros países, o registro de imóveis veio depois, mas lá na Argentina se deu, com relação ao registro, alguma coisa bem complexa. O Dalmásio Vélez Salfield, ele coloca o seguinte, que não seria possível criar o registro de imóveis naquele país, isso lá também no século XIX, próximo à criação do nosso, porque não havia pessoa preparada para poder tocar um registro de imóveis. Por isso, eu faço essas homenagens que fiz aos nossos estudiosos do assunto de todas as regiões do país. E o país, por ter grande dimensão, não conseguiria ser atingido também por pessoas outras que se dispusessem a executar essa tarefa. Levou-se muitos anos para que o registro de imóveis também lá fosse criado. Não no sistema nosso, mas tão somente para a publicidade e para prevenir interesse de terceiros, diferente do nosso, que é constitutivo. Mas, pois bem, mirando então nessas histórias, mirando nesse direito comparado, nesses estudos, e em tudo aquilo que aprendemos lá no início, eu cheguei a 25 anos no registro de imóveis, apesar de filho de oficial do registro civil e notas, pai de registrador de imóveis, portanto, filho de Rui Barbosa e pai de Rui Barbosa Neto, né? Está aí a nossa origem, desde os anos 70 ou antes, né? Já transitávamos no cartório. E, como advogado, ao longo de alguns anos, sempre busquei estudar o direito notarial e registral. Recordo que o primeiro livro que comprei, ainda como advogado, foi do João Lamana Paiva, Sistemas Registrais, né? Lá nos idos 80 ou antes um pouco, né? E sempre lendo aí o que escrevia através do IRIB, o Sérgio Jacomino, nosso maestro, o Flausilino, e através deles é que fomos buscar lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a origem dos debates que se travaram para que se criassem essas leis que nós temos aí. Eu costumo dizer, sem conhecer a origem da lei, sem conhecer a sua exposição de motivos ou projetos, anteprojetos, os debates, é o que nós estamos a fazer agora, né? Repetindo tudo aquilo. Né? A toda hora somos instados aí a montar um grupo para acompanhar um determinado projeto de lei, uma medida provisória que está em tramitação. Isso é um fogo eterno, é um enxugar gelo. A toda hora estamos a fazer isso aí. Mas uma coisa eu quero registrar. Participamos, então, de todos esses eventos e todas essas iniciativas que resultaram, algumas, em acabativas. Às vezes falamos sempre, o gaúcho gosta de dizer, né? Muitas são as iniciativas e poucas são as acabativas. Mas, no caso do registro, nós temos tido sucesso. Conseguimos fazer com que tivéssemos aí representante de todas as regiões do país, no ONR, no IRIB e no antigo CORE, no RIB. Isso nos deixa feliz. E me sinto lisonjeado como vice-presidente, acredito o Sérgio também, em ver os nossos presidentes aqui recepcionando a gente ao lado deles aqui. Isso é privilégio para pouca gente, né? Os vices normalmente não aparecem em lugar nenhum. Cá estamos nós, aliados aí ao presidente Jordão, ao presidente Flaviano, ao presidente Flausilino e também ao presidente Mor,
que é o nosso Rogério Bacelar, hoje. Então, eu acho que nós estamos muito bem na fita. Estivemos em São Paulo, eu e Jordão, onde tivemos a felicidade de ser recepcionado pelo nosso colega Fiscarelli, pela Karine, pelo Devanir. Então, são expoentes aí da área do direito notarial, que registral, né? Notarial, nós teremos depois a oportunidade de também aproximar, mas, por enquanto, com o registral, para que a gente seja uma só família, ou seja, a família registral brasileira. Eu sempre pontuo isso aí, assim como fazia cá na Noreg, quando então presidente, a família notarial e registral brasileira. Sem essa união e sem nos conhecermos, essa é a verdade, a nossa origem, de onde nós viemos, para onde nós queremos ir, nós não vamos avançar. O registro eletrônico está aí à nossa porta, não é novidade, já acompanhamos há 2 décadas tudo isso. Fizemos parte, tive o privilégio de ter o Flausilino como companheiro, eu representando o IRIB, ele a ARISP, na medida provisória 759, que resultou na lei 13.465, que criou o registro eletrônico através lá do seu artigo 76, foi muito debatido. Agora, outros colegas participaram ativamente da 13.382. Então, a gente vê que a gente está acompanhando há muito tempo. Antes, quando da implantação do processo eletrônico, eu advogava por 18 anos e vi também nascer tudo isso lá, a dificuldade que o judiciário teve para implantar. Até recentemente, o processo penal ainda padecia de algum defeito, porque não estava totalmente implantado. Então, acho que nós estamos muito bem na fita, nós temos falado aí a toda hora que nós vamos chegar lá, e chegar da forma que nós estamos a fazer, unidos, porque só nós não conseguiríamos fazer nada. É isso que eu tinha a transmitir aos colegas, aos nossos ouvintes, para que caminhemos para frente, sempre olhando o retrovisor, que é menor, né, mas com o para-brisa maior, né? É bom lembrar que temos passado, né? E esse passado ele tem que vir à tona, não da forma que muitos querem, o máximo no passado e o mínimo para frente. É como se fosse o retrovisor de um carro. Eu ouvi isso esses dias, achei interessante, né? Mirar no retrovisor, mas ter o painel maior pela frente. Isso é o que nós vamos conseguir. Muito obrigado a todos.
vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que a população em geral não está acostumada. Afinal, esse é um programa de abrangência nacional na TV aberta. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Conciliação é uma solução de conflitos em que as partes chegam a um acordo com a ajuda de um terceiro que atua como conciliador, orientando o que pode ser feito no caso. A Escola Nacional de Notários e Registradores, ENOR, é uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de capacitar e atualizar a classe notarial e registral, baseando-se na legislação, jurisprudência e estudos relevantes para o aprimoramento e melhoria do atendimento prestado à sociedade. Ela e o Dr. Valestan Milhomem da Costa gentilmente nos cederam uma série de aulas sobre a Lei 14.382 de 2022, que trata sobre os registros públicos. Vamos para a aula. Olá, eu sou Valestan Milhomem da Costa, mais conhecido no meio cartorário como Costa, e estou aqui para falar para vocês sobre a Lei 14.382, de 27 de junho de 2022, que tem uma repercussão muito ampla, sobre os registros públicos. O mote dessa lei é tratar dos registros eletrônicos ou da eletronização dos registros públicos. Naturalmente, ela não vai criar os registros, não veio criar os registros públicos, porque os registros públicos já estão tratados desde a Lei 11.907, de 2009, lá na conhecida Lei Minha Casa Minha Vida. E de lá para cá, muita coisa já aconteceu, Muitos registros já são eletrônicos. Por exemplo, nós temos a CRC, que é a Central de Informação Civil, onde já é possível realizar atos eletrônicos, pedir certidão em qualquer lugar do Brasil, de um ponto único. Nós já temos também o RTD-PJ Brasil, que é uma central de registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas, também já é eletrônico. Nós temos o SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, onde é possível também pedir certidões eletrônicas. Temos o SENSEC, temos o SEMPROT, temos o e-Notariado, que é uma plataforma do Colégio Notarial para a prática de atos notariais eletrônicos. Então, o sistema registral, os registros públicos e também a atividade notarial já estão eletronizados, por assim dizer, no Brasil. Mas a Lei 14.382 tem por objetivo a centralização de todos esses registros eletrônicos num ponto único, para que não seja mais necessário, para pedir uma certidão de registro civil, por exemplo, ir no CRC, ou para pedir uma certidão do registro imóvel, ir no SREI, ou uma certidão de PJ ou de RTD e na central correspondente. Mas um único ponto de acesso para todas as informações e prática de atos de registro num ponto único, que é o SERP, que é o Sistema Eletrônico de Serviços de Registros Públicos. Bom, é muito importante entender esse objetivo da lei. Por quê? Logo no artigo 1º da Lei 14.382, está claro o objetivo desta lei, que é modernizar e simplificar os procedimentos relacionados à Lei 6.015, que é a lei que trata dos registros públicos no Brasil, e também a Lei 4.591, que tem relação direta com os registros públicos, especialmente o registro de imóveis, mas também relacionado ao registro de títulos e documentos. Então, nós vamos ver que esta lei ela tem essa finalidade principal e tem um encarregado, vamos dizer assim, alguém que está incumbido de implantar esse sistema de registro eletrônico, público eletrônico no Brasil, que é a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Tem também por objetivo a Lei 14.382 ampliar o acesso dos usuários e dos poderes públicos aos serviços de registro público, conforme nós já mencionamos aqui, tanto para a prática de atos como para a consulta desses atos. E vamos ver que essa lei trouxe uma novidade no que diz respeito à consulta desses atos, mudando um pouco a forma ordinária onde as pessoas ou os poderes públicos têm acesso à informação contida nos registros públicos. Também tem por objetivo a Lei 14.382 fortalecer a segurança e exatidão da qualificação subjetiva
mediante acesso ou franqueamento do acesso à base de dados de identificação dos institutos de identificação civil aos notários e aos oficiais de registro. Então, percebemos assim que a lei veio realmente modernizar e atualizar o sistema de registros públicos no Brasil. De forma específica, nós vamos falar aqui de alterações da Lei 6.015, que alcança a todos os registros, mas também tem informações específicas para cada modalidade, para cada tipo de registro, registro civil de pessoas naturais, registro de documentos, né, registro de pessoas jurídicas e o próprio registro de imóveis. Uma informação que diz respeito a todos os registros é no que diz respeito à contagem dos prazos. Então, o que diz lá, o que a Lei 14.382 trouxe de novidade para a Lei 6.015 no que diz respeito à contagem dos prazos para a prática dos atos de registro? Bom, o parágrafo 1º do artigo 9º diz o seguinte: serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos de documentos e civil das pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidão. Até aqui. Então, a primeira coisa é que os prazos agora não são mais contados em dias corridos, mas sim em dias úteis. Não só dias, como também horas úteis, já que nós também temos alguns atos que devem ser praticados em horas, conforme veremos a seguir. Percebemos também aqui que esses prazos não são apenas para a prática dos atos de registro propriamente dito, mas também para a emissão da certidão desses atos. E vamos ver que também aqui temos uma novidade, né? Porque a certidão deverá ser emitida juntamente com a prática do ato, não necessariamente esperando ou dependendo que a pessoa peça uma certidão após a prática do ato. Praticou o ato, a certidão já deve ser emitida. E aí o parágrafo 1º traz uma exceção a essa contagem de prazos em dias e horas úteis. São os prazos previstos em lei, como sendo de horas corridas, e naqueles contados em meses e anos, porque naturalmente os meses e os anos, né, eles devem ser contados na sua quantidade de dias normais, não tem questão de dias úteis, né? Um mês é mês e ano é ano. Como é que se conta esses prazos? Como é que são contados esses prazos? Aqui no parágrafo 3º diz o seguinte: a contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Então, o que essa norma quer dizer para nós aqui? Quer dizer que os dias relacionados, ou os prazos relacionados à prática dos atos, devem obedecer à contagem de prazos em dias úteis, porque os atos processuais são contados em dias úteis, né? O prazo em dias úteis, conforme o artigo 219, parágrafo único do Código de Processo Civil. E também como se começa a contar esse prazo e quando ele termina. Então, o artigo 224 do Código de Processo Civil mostra que você exclui o dia do início, ou seja, o dia do pedido, o dia da apresentação do título, não é contado, mas inclui o último dia. Então, é dessa forma que os prazos serão contados. E aqui tem uma observação interessante, porque nós percebemos, lá no parágrafo 1º, que o legislador expressamente mencionou apenas os oficiais dos registros de imóveis, de títulos de documentos e civil de pessoas jurídicas. Não mencionou aí o oficial do registro civil de pessoas naturais. Então, surgiu alguns tiveram um pouco de dúvida se, de fato, esses prazos também, dias úteis, horas úteis, se refere ao oficial para a prática dos atos no registro civil de pessoas naturais, mas o parágrafo 3º, certamente, ele afasta essa dúvida ao mencionar que essa contagem dos prazos se refere aos registros públicos e aí não tem como excluir o registro civil de pessoas naturais, né? Então, o registro civil de pessoas naturais também está envolvido, né? Deve observar a contagem dos prazos de acordo com esse novo regramento aí do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 6.015. Nós vamos ver também que, embora o SERP, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, ainda não esteja implantado,
Existe um cronograma, né, que o CNJ, ou a Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, deve observar, que até 31 de janeiro de 2023, para a implantação do SERP em todo o território nacional, levando em consideração aí as realidades de cada região e também as realidades de cada atribuição, o SERP ainda vai ser implantado. Mas quando ele for implantado, nós vamos observar que o artigo 19, o parágrafo 6º, melhor dizendo, do artigo 19 da 6.015, ele vai ser implantado para possibilitar que essas certidões, esses atos, sejam praticados de qualquer ponto do território nacional. Diz o seguinte, o parágrafo 6º. O interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia, por meio do SERP, nos termos que serão ainda definidos, estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Então, conforme já mencionamos no início da nossa fala aqui, no registro civil, hoje, ou seja, por atribuição, isso hoje é possível fazer, você já consegue fazer, mas não de qualquer atribuição, apenas da atribuição específica à plataforma, CRC, Registro Civil de Pessoas Naturais, REI, Registro de Imóvel. Então, você não consegue fazer do REI, por exemplo, pedido de uma certidão de nascimento, mas pelo SERP, isso vai ser possível quando implantado. E aqui o parágrafo 7º fala, a certidão impressa nos termos do parágrafo 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do parágrafo 6º deste artigo terão validade e fé pública. Isso já está vigorando. Mesmo sem o SERP, as certidões hoje que são eletrônicas, você pode pedir que uma certidão seja encaminhada para o seu endereço ou que ela venha eletrônica, né, pelo seu e-mail. Você vai lá na plataforma, baixa e coloca no seu computador. Não é mandar para o seu e-mail, na verdade. Você baixa no seu computador e aí você pode usá-la da forma que bem lhe convier. Isso já é realidade. Você já pode hoje pedir a certidão eletrônica e imprimir e ela tem a mesma validade. Então, a lei está só confirmando algo que já é real. Uma novidade interessante que o SERP também, né, o Sistema Eletrônico de Registro Público, vai possibilitar é a publicidade formal de modo direto. Então, a publicidade formal, ela se dá por meio da certidão. Nos registros públicos existem dois tipos de publicidade. A publicidade material, né, que é positiva ou negativa, e se dá quando você registra o seu ato, registrou o ato passa a ter publicidade, efeito contra todos, chamado erga omnes. E a publicidade formal, ela ocorre por meio da emissão da certidão. E essa publicidade por meio da certidão é chamada de publicidade formal indireta, né? Você não tem acesso direto ao acervo registral para conhecer essa informação. Você conhece essa informação por meio da certidão que é expedida pelo respectivo serviço de registro público. Mas aqui o parágrafo 8º do artigo 19 diz o seguinte: os registros públicos de que trata esta lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização eletrônica dos atos nele transcritos, praticados, registrados ou averbados, na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Então, o que esse parágrafo 8º, né, do artigo 19 da Lei 6.015 está nos dizendo aqui? Que agora a publicidade formal não será apenas por meio indireto, mas também por meio direto, né, por meio da visualização. De certa forma, esse modo, essa maneira de publicidade informal, direta, ela existiu no regulamento anterior. Antes da Lei 6.015, nós tivemos o decreto 4.857, de 39, e lá no artigo 19, ele já possibilitava que o conhecimento da informação ou da publicidade material, né, do registro, pudesse ser conhecido de forma direta pelo interessado. Isso gerou muita polêmica, muitos escreveram sobre essa questão, essa dificuldade de você franquear esse acesso dos livros a pessoas, né, de modo geral, até porque não havia uma disciplina do que exatamente a pessoa iria ver, poderia ter acesso de modo amplo. Isso aí, certamente, além de prejudicar o andamento da atividade, do serviço,
ele ainda também tinha o problema de colocar em questão a segurança, né, das informações constantes do registro. Então, isso, claro, foi descontinuado na Lei 6.015, mas com os registros eletrônicos, essa publicidade formal, direta, voltará a acontecer quando houver a implantação do SERP. Então, nós temos aqui agora uma nova modalidade de publicidade formal dos atos praticados nos registros públicos. Como isso será feito, conforme o próprio artigo menciona, na forma e nos prazos que a Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, definir. Então, até aqui nós vimos essas mudanças, né? São coisas que nós vamos conseguir entender mais no dia a dia, na prática, mas percebemos aqui que a Lei 14.382 realmente tem uma modernizada, né? Uma ampliada também, uma simplificação, trouxe também simplificação na forma de se praticar atos e de se ter acesso aos atos praticados nos registros públicos. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o RCPN, o que mudou, quais foram as novidades que o RCPN recebeu através da Lei 14.382, as novas atribuições, as novas possibilidades, como a sociedade agora se beneficia com essas mudanças trazidas pela Lei 14.382. Falaremos já disso no próximo bloco. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!